Todos sabemos que a morte de Cristo na cruz do Calvário mudou o rumo da humanidade por causa deste sacrifício. Qualquer pessoa que se arrependa de seus pecados e creia nele como seu Salvador, receberá perdão e salvação eterna. Contudo, houve um homem que foi profundamente afetado pelo amor de Jesus naquele momento. Ele morreu na cruz, e não estou falando do criminoso, a quem foi prometido que naquele dia estaria com o Senhor no céu. Refiro-me ao centurião romano que ajudou o seu império a crucificar o Filho de Deus. No vídeo de hoje vou contar para vocês o encontro desse homem com Cristo e a mudança que ele experimentou a partir daquele momento. A terrível morte do soldado que crucificou Jesus. Mas antes de começar, peço que você se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações, pois quero te ajudar a entender a Bíblia de forma simples e clara todos os dias. Vamos nessa? Antes de entender o que aconteceu com o centurião, é importante entender o contexto da história. Gostaria de esclarecer que o que aconteceu com este homem não está registrado na Bíblia, mas em manuscritos da época que contam as histórias dos personagens envolvidos na vida e morte de Jesus. Centurião era um dos cargos mais altos da hierarquia militar romana, exigindo muita confiança e responsabilidade. Esta é uma posição altamente desejável, mas que poucos conseguem. Exigia não apenas coragem e habilidade militar, mas também disciplina inabalável e lealdade ao império. O centurião comandava um centurião, um batalhão de aproximadamente 100 soldados, e sua autoridade era absoluta. Um soldado que aspira a se tornar um centurião precisa demonstrar coragem, habilidade estratégica e liderança em batalha. Ele precisa ser um exemplo para seus homens, inspirando-os a obedecer às suas ordens sem questionar. Portanto, a disciplina e a obediência são fundamentais para o centurião, assim como as exigências que ele faz para os seus subordinados. Além disso, sua inteligência precisava estar acima da média, pois uma única decisão sua poderia determinar o resultado de uma guerra. Neste contexto de liderança, o centurião fazia parte de uma máquina militar muito rígida que impunha a ordem nas terras dominadas por Roma através da força. Um dos métodos mais comuns de punir os considerados criminosos era através de métodos brutais como a crucificação. Certamente, o centurião de que estamos falando deve ter comandado a tortura e até mesmo a morte de dezenas ou centenas de pessoas. Durante os episódios finais do ministério de Jesus na terra, entre a traição de Judas, sua prisão, julgamento, condenação e crucificação, o exército romano desempenhou um papel crucial no cumprimento das Escrituras sobre a paixão de Cristo. Enquanto Jesus agonizava na cruz, os soldados dividiram suas vestes e lançaram sortes sobre sua túnica, cumprindo a profecia do versículo 18 do Salmo 22. Neste salmo, Deus deu ao rei Davi uma série de revelações que ocorreriam no dia em que o Messias, que nasceria de sua linhagem, fosse crucificado. Assim que Jesus pediu ao Pai que perdoasse aqueles que o condenaram, deu seu último suspiro e entregou seu espírito nas mãos de Deus, algo sobrenatural aconteceu. A Bíblia diz que o céu se cobriu de uma escuridão tão densa que, segundo os cientistas que estudaram os manuscritos da época, era semelhante à escuridão das pragas do Egito, onde a escuridão podia ser sentida com as mãos. Ao mesmo tempo, a Bíblia também diz que um terremoto sacudiu a terra, dividindo enormes rochas e rasgando o véu do templo de cima a baixo. Mas o evento mais extraordinário ainda estava por vir. Em Mateus capítulo 27, é dito que vários túmulos se abriram com o tremor, e os corpos de homens e mulheres de Deus que haviam morrido foram ressuscitados e foram para a cidade santa de Jerusalém, onde foram vistos por muitas pessoas. Todos esses fenômenos trouxeram ao coração do centurião a certeza de que algo divino e sobrenatural estava acontecendo naquele momento. Mesmo após presenciar e participar de centenas de execuções brutais, o oficial ficou perplexo e começou a questionar suas crenças e convicções diante do que testemunhava naquela tarde em Gólgota. No momento em que o centurião olhou atentamente para o corpo de Jesus na cruz e pronunciou a frase que mudaria sua vida para sempre. Certamente este homem era o Filho de Deus. Ele estava expressando uma revelação poderosa. Esta frase está registrada em Marcos, capítulo 15, versículo 39. Ao fazer essa declaração,
O centurião reconheceu diante de si o Messias, aquele que os líderes judeus tanto acusaram de ser uma fraude. A luz que emanava da cruz tocou profundamente o espírito daquele homem, e ele certamente começou a recordar os momentos que testemunhou como líder da centúria, responsável pela execução de Jesus. Provavelmente, o centurião seguiu todos os passos desde a prisão de Cristo, e agora tudo o que ele havia presenciado começou a fazer sentido. Apesar de ser humilhado e desprezado, Jesus manteve a compostura diante de falsas acusações, humilhações e violência. A reação daquele prisioneiro chamado Cristo revelou não apenas sua inocência, mas também sua natureza divina. Desde o momento em que foi levado perante o sumo sacerdote e o sinédrio, Jesus enfrentou uma série de falsas acusações, mas nunca ficou com raiva ou tentou se defender. Mais tarde, diante de Pilatos e do povo judeu que exigia sua crucificação e a troca por Barrabás, sua liberdade, Jesus enfrentou mais injustiças e humilhações, mas permaneceu calmo. Ele foi espancado, chicoteado e recebeu uma coroa de espinhos em sua cabeça. Mesmo tendo o poder de acabar com todo aquele sofrimento com apenas uma palavra, Jesus continuou humilde, obedecendo à vontade de Deus, sabendo que o plano do Pai era perfeito e que algo grandioso aconteceria ali, no final de sua vida. Em seu ato final, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Isso foi uma demonstração do amor incondicional de Jesus por toda a humanidade, e o centurião presenciou todas essas reações. Ele concluiu que estava na presença do Salvador do mundo. O centurião não testemunhou apenas a morte de um homem, mas também sinais que desafiavam a compreensão humana, e por causa disso, sua vida nunca mais seria a mesma. A Bíblia não fornece nenhum relato da vida deste homem, nem menciona seu nome, mas manuscritos antigos falam daquela época e contam histórias de pessoas que fizeram parte da vida e da morte de Jesus. Esses manuscritos relatam que o centurião desistiu de sua carreira militar para se dedicar inteiramente ao aprendizado do Evangelho de Jesus e, posteriormente, à pregação da Boa Nova para os gentios. Ele, que não era judeu, é considerado um dos primeiros não-judeus a entregar sua vida a Cristo. Entretanto, o Império Romano não veria com bons olhos o abandono de um de seus melhores oficiais, e o imperador Tibério César teria ordenado que ele fosse tratado como um traidor pelo exército. O centurião foi perseguido, preso e submetido a interrogatórios violentos, onde enfrentou tortura para renunciar à sua fé em Cristo. Mas ele se recusou a negar sua fé, mesmo sob as mais severas punições. Para silenciar sua voz e impedir que ele pregasse mais o Evangelho, acabaram cortando sua língua e arrancando seus olhos. Esses atos visavam não apenas prejudicar o centurião, mas também servir de exemplo para outros cristãos que continuassem a falar da ressurreição de Jesus e a professar sua fé nele. No entanto, aqueles que pensavam que o mal feito contra o centurião silenciaria o povo estavam enganados. Pelo contrário, ainda mais pessoas passaram a acreditar em Cristo, incluindo romanos como o ex-oficial do Império. Algumas tradições acreditam que o nome deste centurião era Longinus, que foi traduzido para Longino, e ele é considerado um santo em algumas religiões. Lembre-se, irmãos, esta não é minha crença. Nós, cristãos protestantes, adoramos apenas a Deus e não realizamos cultos a nenhuma figura religiosa, por mais importantes que possam ter sido na história bíblica. Muitos cristãos também acreditam que Longinus foi o oficial responsável por perfurar o lado de Jesus com uma lança para garantir que ele realmente havia morrido, e que a água e o sangue que escorreram do corpo de Cristo espirraram milagrosamente nos olhos do centurião no chão, curaram problemas de visão. Disse que ele tem. Contudo, a Bíblia não diz que foi um centurião que traspassou o corpo de Cristo, mas sim um dos seus soldados. Além disso, tal como as forças de segurança de qualquer país hoje, um oficial não pode ter qualquer deficiência física, pois isso criará grandes problemas para ele e para os seus colegas durante o combate. Portanto, esta teoria não se sustenta. Irmãos, Jesus veio à Terra para nos mostrar o amor e o caminho para a verdadeira mudança. E a história do centurião nos diz que qualquer pessoa pode mudar depois de conhecer o amor de Cristo, mesmo aqueles que parecem desesperados.
Isso nos mostra que nenhum coração é tão endurecido que não possa ser tocado. Mesmo trabalhando no exército romano, onde a vida era extremamente dura, a presença de Jesus transformou o coração do centurião. Este exemplo nos lembra que devemos basear nossa fé no que está na Bíblia e no poder que esta verdade tem para mudar nossas vidas. Todos podem receber a transformação e o perdão de Deus se acreditarmos e nos rendermos ao seu Filho, Jesus. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e inscreva-se no meu canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.